Chegou agora, rola iniciativa então. Fizemos uma enquete aí na nossa comunidade no YouTube, 95% aí teve interesse que a gente fizesse um vídeo sobre The Strange. E nós estamos trazendo aqui para vocês hoje o que é o The Strange ou o estranho. Lembra daquela cena no final do MIB 2, se eu não me engano, que o Kay abre uma porta e mostra pro Jay que todo o nosso universo está dentro de um armário numa rodoviária intergaláctica, por assim dizer? É mais ou menos isso, mas não é. E além de tudo, seu personagem ainda pode ser vários personagens numa única ficha. É estranho, confuso? Concordo plenamente. Mas a gente vai explicar um pouquinho por cima aí nesse vídeo de hoje aí o que é o The Strange RPG. E se a galera curtir, a gente faz mais material sobre isso. Bom, depois de inúmeros pedidos aí para que eu aparecesse de novo, principalmente da minha mãe, né, que tava com saudade de eu estar aparecendo aqui, acho que 99,9 era dela. O resto aí, não sei, acho que não era mais ninguém, na verdade, era fake dela. Bom, nós estamos trazendo um conteúdo diferente de tudo que a gente já trouxe aqui no canal. A gente sempre estava voltado pro D&D, Tormenta 20, hoje a gente tá trazendo The Strange. Só que o que eu vou pedir para vocês? Eu preciso da cooperação de vocês. Pra gente saber se vocês gostaram mesmo do vídeo, a gente precisa que vocês curtam o vídeo, que os joinha quer dizer que vocês gostaram, e que comentem embaixo o que vocês estão querendo, o que vocês querem saber mais sobre o sistema, pra gente poder ir fazendo aí vídeos cada vez sobre mais informações que vocês estão precisando e de repente vocês se interessarem por jogar The Strange. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente, beleza? Bom, The Strange foi lançado pela Monte Cook Games, a nossa edição é de 2017 aqui, pelo que eu pesquisei foi mais ou menos o ano aí que saiu. Aqui no Brasil ela chegou pela editora New Order, esse aqui é o livro que a gente acabou comprando no Diversão Offline, o de 2022, e a gente resolveu trazer um pouquinho. Bom, eu vou explicar rapidamente o que é o cenário, porque ele tem muita coisa aqui e muita coisa para ser criada também dentro do cenário, então eu não vou conseguir num vídeo só. Bom, vamos fazer o seguinte, você pega assim tudo que você puder imaginar, por exemplo, você pega a MIB, Arquivo X, Supernatural, Multiverso, todas as obras de ficção que você quiser, joga dentro de um liquidificador, bate bastante o liquidificador até ele ficar estranho, aí você vai ter o cenário. Piadinha infame usando o nome do cenário, né? Não podia faltar. Mas isso é uma verdade, tá bom? Por quê? Porque você vai trabalhar através de recursões. Não é bem um multiverso, é como se o universo tivesse vários pontos que você pode viajar através do The Strange, que é o que interliga, como se fosse a comunicação entre essas recursões. E muitas recursões podem ser criadas. Qualquer pessoa pode criar uma recursão. Não é tão fácil quanto parece, que nem eu tô falando aqui, mas pode ocorrer. Só para você entender um pouquinho, ó, eu vou mostrar aqui, tem um mapa das recursões e repara aqui, ó, tá vendo? Oz. Se ligou o que é Oz? Sim, exatamente do livro que você imagina, do Mágico de Oz. Ele virou uma recursão aonde existe uma série de perigos e uma série de coisas que podem ocorrer ali. Então qualquer obra literária ou qualquer obra, até mesmo um videogame, tem uma recursão que é baseada num videogame, pode virar uma recursão. Tá? É um tema bem complicado para eu explicar aqui nesse vídeo onde a gente só está apresentando The Strange, tá bom? Então fiquem calmos aí que a gente vai trazer mais conteúdo conforme vocês forem gostando. E o que ocorre? Você vai trabalhar no acervo. E o que é o acervo? Nada mais é do que o MIB dessas recursões. Ela garante que a Terra não seja descoberta ou invadida por seres que habitam o The Strange. Um deles é chamado de planetívoro, ou seja, que se alimenta de planetas. Alguém lembrou do Galactus aí? Mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Há o risco de, se a Terra for descoberta, poder virar alimento aí de um desses animais. Então você trabalha no acervo, onde tudo é meio misterioso, muitas coisas confidenciais e que conforme você sobe de nível, que no caso é chamado de graus, né, dentro do The Strange, você vai descobrindo aí novas informações e novas descobertas. Qual que é a função do acervo? Evitar que
essas recursões uma invada a outra. Por quê? Pode criar o caos. Você trazer coisas dessas outras recursões que são mundos muito diferentes. Tem mundos tecnológicos, tem mundos aí de fantasia medieval. Conforme a gente estava conversando com o pessoal, você pode criar qualquer coisa. Se você quiser criar um mundo de Dragon Ball Z dentro do The Strange, você pode. E vai ter lá o Goku, Vegeta, Freeza. Mas aí a gente procura trabalhar um pouquinho mais pelo sobrenatural. Se você quiser ir para um lado de desenhos, animes, encontrar um mundo onde tem os desenhos estilo Space Junk, encontra perna longa, essas coisas, também poderia ter uma recursão dessa maneira, aonde você pudesse integrar. Mas qual é o perigo? Trazer coisas dessas outras recursões aonde pode desestabilizar a recursão. Por que eu posso dizer isso? Nem todos os mundos são feitos da mesma maneira lá. Pode ter um mundo que de repente a praia é feita de pequenos diamantes e não de areia, não de silício, né, que é a forma base aí da areia, e sim de diamante mesmo. E você começar a trazer esses diamantes para, por exemplo, para a Terra, e poder vender eles num preço muito mais baixo, poderia criar um caos mundial na economia, por exemplo. Porque muita gente teria esse diamante que procuraria vender, aí teria uma falta de dinheiro, né? Existiria aí uma série de coisas, ou uma desvalorização muito grande do dinheiro, aí é parte econômica que eu não entendo muita coisa. Mas vamos dar esse exemplo que você poderia desestabilizar a economia do planeta, trazendo esses diamantes da praia, aonde surgem novos o tempo todo. Então imagina que ficaria muito fácil de você estar trazendo, é como se fosse a areia da praia. Além de poder também criar um problema, sei lá, ecológico na outra recursão. Então, para evitar que tenha esse tipo de problema, o acervo está lá para garantir, como se fosse uma polícia do The Strange. E aí você vai investigar casos estranhos, podendo ir para uma série de recursões, atrás de criminosos aí que pulam de uma para outra. Para você ter uma ideia, eles dão a sugestão que o Dr. Moriarty, dos livros do Sherlock Holmes, né, das histórias do Sherlock Holmes, consegue ter um acesso ao The Strange e, na verdade, ele pode ser até de uma outra recursão, devido à alta inteligência dele. É outro motivo, recursões mais desenvolvidas poderiam vir para cá e dominar, por exemplo, a Terra, ou mesmo a Terra dominar recursões mais atrasadas, por exemplo. Poderiam criar até uma guerra entre as recursões, então é importante estar tendo muito cuidado. Você pode trasladar entre as recursões, que nada mais é que um transporte através do The Strange, que pode ser através de meditação ou através de portais. Podem ser portais autorizados ou portais não autorizados. Algumas coisas podem alterar quando você vai de uma recursão para outra. Por exemplo, se aqui na Terra você tem uma arma e vai para Arden, onde é medieval, ele se transforma num arco ou numa besta para se adaptar. Se você tem um casaco de couro, que é considerado uma armadura na Terra, ela passa a ser uma armadura leve lá, e assim por diante. Tá? Então alguns itens se adaptam. Existem os itens mágicos, como no D&D e na Tormenta, mas eles funcionam um pouco diferente. Eles são chamados de cifras e na grande maioria das vezes eles funcionam uma única vez. Então é mais comum você encontrar no jogo cifras que vão te auxiliar, mas você também tem um limite de cifras que você pode carregar com o seu personagem. Aí varia conforme o seu grau e coisas desse tipo. É um tanto quanto diferente, tá bom? Do que vocês estão acostumados em D&D e Tormenta 20. Na verdade é bem diferente, tá bom? O sistema que é utilizado de jogo é o sistema Cypher, onde a gente rola o D20, então não deixa de ser um sistema D20, mas com uma pequena curiosidade. O mestre não rola dado, apenas os jogadores. Então como que é isso? Se você vai fazer uma ação, o mestre vai determinar uma dificuldade e você vai rolar o dado de 20 para ver se você passa ou não. Se você for atacado por um adversário, por exemplo, você vai rolar um dado para ver se você esquiva ou não desse adversário, tá bom? Se você consegue escapar dos ataques dele. Então só para vocês entenderem, rola um pouquinho diferente. O mestre é um pouco mais narrativista, né? E a parte de rolar os dados fica um pouquinho mais a cargo dos jogadores. E eu falei lá no início do vídeo que vocês podem aí estar criando personagens diferentes. Como que funciona isso? Eu vou ter várias fichas. Vai ter várias fichas, mas em uma só. É estranho.
mas a gente vai explicar. Mas antes eu quero que você coloque aí o seu comentário do que você tá achando aí do The Strange até agora, se você tá entendendo, se você não tá, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários aí. E se quiser dar uma força aí pra gente ter mais tempo para produzir conteúdo, veja de se tornar membro do canal, ou então ajuda com o Valeu ali a partir de R$2, não custa nada e a gente consegue aqui pagar nossas contas e ter mais tempo para criar conteúdo para vocês, tá bom? Bom, quando você cria o seu personagem, você vai escolher o tipo dele. E quais são as opções de tipo que você tem para criar o seu personagem? Você tem o vetor, o paradoxo e o tecedor. São as 3 opções que tem, que ela vai te dar algumas reviravoltas, que seriam como poderes aí que você tem, e também que tipo de arma que você sabe usar, que tipo de armadura, quanto de esforço você pode gastar. O esforço é quando você faz um esforço a mais para facilitar alguma ação, alguma coisa, tá bom? O vetor basicamente seria o de combate. Então aí você poderia colocar, fazendo uma linha paralela aí com D&D, você poderia colocar aí os paladinos, guerreiros, rangers, bárbaros e assim por diante, tá bom? Mas ali a gente tem um único tipo, que é o vetor. O paradoxo é aquele que faz milagres dentro do mundo. Então poderia ser os usuários de magia, por assim dizer. Tanto magos, feiticeiros, clérigos, coisas desse tipo, estariam tudo dentro desse paradoxo aí, no caso do The Strange. Isso fazendo, né, uma linha paralela com o D&D e Tormento, que é o que a gente mais fala aqui no canal, beleza? E a gente tem o tecedor, que ele faria o quê? Ele seria um estilo ladino, bardo, ele é mais aquele de comunicação, que engana as pessoas, consegue conversar, convencer as pessoas, mais observador. Muitas vezes ele pode entrar como um hacker no mundo tecnológico, tá? Ele é essa pessoa mais diferente, que consegue utilizar de outros artifícios para conquistar o que precisa, procurando evitar um pouco o combate. Depois disso, você vai escolher o seu descritor. O descritor pode ser aí atraente, cético, forte, sortudo, tem várias opções e ele vai te dar aí algumas ferramentas, algumas perícias que você sabe usar. Você pode ganhar alguns itens conforme também o descritor que você tem. Aí depende um pouquinho de qual você vai estar escolhendo para o seu personagem. E agora entra um pouquinho do que muda. Cada vez que você vai para uma recursão diferente, você altera o seu foco. Então cada recursão tem os seus focos específicos. Alguns podem ir de uma recursão para outra, tá? Podem ter em até 2 recursões, 3, 4, aí depende, né, do que você criar. Mas em cada uma você vai escolher. Isso vai alterar um pouco os seus poderes, o que você pode fazer naquela recursão, né? Mas a partir do momento que você escolhe uma vez, eles são sempre os mesmos quando você voltar para aquela recursão. Além disso, você pode trocar de raça quando tem essa alteração, devido ao local. Ele pode oferecer algumas opções de raça. Você pode manter o humano, né? Mas você pode trocar para alguma raça daquela recursão. Além disso, também você pode mudar a aparência do seu personagem. Mesmo que você continue sendo humano, você pode fazer com que a aparência do seu personagem seja diferente. E como eu falei, alguns itens acabam se adaptando àquela recursão para fazer sentido lá. Então, por exemplo, se você tiver uma mochila jato e você vai para uma recursão de fantasia medieval, ela pode ser trocada por asas, por exemplo, para você utilizar, né? Se você tem uma cifra desse tipo. Se você tem uma que faz um escudo energético numa cifra tecnológica, né? Numa recursão desse, quando você vai para outra, ela pode ser um anel de proteção. Então, assim, ela se altera com isso a imagem. É nesse ponto que você pode ter vários personagens dentro de um único personagem. E aí, toda vez que você voltar para aquela recursão, você tem aquele foco que você escolheu. E aí nós temos os atributos, que é potência, velocidade e intelectos. Você só tem esses 3 atributos. E deixa eu te falar, eles são seus pontos de vida. Como assim, Ale? Eles também são sua energia extra para você conseguir fazer alguma coisa, tá? O potência é mais ligado a atributo, a questões físicas que você necessita de força para executar. Por exemplo, escalar, atacar alguém corpo a corpo, uma corrida curta. Então tudo isso gera levantar um peso muito grande, arrombar uma porta, coisas desse tipo, vai sempre para um teste de potência.
Velocidade significa a tua mobilidade, a tua movimentação, o teu disparo de longe, por exemplo. Então tudo que envolver velocidade, o mestre vai pedir que você teste velocidade. E intelecto é a tua parte da mente, tudo que envolver mental, você pode gastar pontos, de repente, para facilitar a sua ação, né? O mestre vai determinar um nível de dificuldade, se você gastar alguns pontos, você baixa esse nível de dificuldade, utilizando um esforço. Então você pode usar de cada um deles. Só que quando você recebe ataque, você recebe dano nesses atributos. Ou seja, se você gastou muitos pontos para facilitar testes, num combate você pode ter problemas porque você está meio que consumindo a sua vida. Então os primeiros pontos a se perder num combate são os de potência. Existe, por exemplo, a armadura que diminui esse dano, tá bom? E aí você, quando zera os seus pontos de potência, você fica num estado que começa a dar menos dano, tem mais dificuldade para o combate. A partir dali você começa a perder pontos de velocidade. Quando sua velocidade chegar a zero, você não consegue se movimentar e você fica simplesmente caído, mas ainda consciente. Como se você estivesse totalmente paralisado ou algo assim. Você só pode fazer ações de modo intelectual. E a partir dali você começa a perder pontos no intelecto. E a hora que ele zerar, acabou. Fim de papo. Bom, teu personagem partiu dessa para outra. Conforme o seu tipo, você vai ter já ali distribuído os seus atributos, mas você ainda recebe mais alguns pontos que você pode utilizar para distribuir conforme você quiser dentro do seu personagem. Então você ainda consegue fazer isso dentro dos seus números iniciais. Pessoal, esse foi aí o The Strange bem por cima, tá? Foi bem assim para apresentar para quem não conhecia, porque tinha muita gente na enquete que falou que não conhecia. Então a gente quis trazer um pouquinho por cima. Esse sistema, como eu falei, chama sistema Cypher, ele também funciona aí para outros RPGs, né? Principalmente da editora New Order, tá? Que é ela que tem esses RPGs mais nesse estilo, pelo menos que a gente conhece, tá bom? E a gente quer a opinião de vocês. O que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês querem saber mais. Fala o que vocês querem que conte sobre recursões, sobre The Strange. Esse sistema, ele foi aí meio que colocou ele no limite do sistema Cypher, porque pode se fazer muitas coisas e tem assim aberto para criatividade muito grande. Você pode criar o que você quiser dentro do jogo e assim, é um RPG de investigativo, mas que tem aquele combate, sabe? Tem aqueles momentos que assim, você tem uma ação, não é tão parado, você pode pensar, pô, é parado? Não. É bastante investigativo, você determina as perícias que você vai ter, né? Você tem um limite ali do que você pode escolher, se você é treinado, se você não é, então você fica bem livre para criar o seu personagem aí, para criar o jogo. É bastante estratégico, tá? As mesas que a gente fez, a gente teve que se adaptar um pouquinho, a gente tava meio acostumado do D&D, Tormenta, que vai, bate, briga e tal. Ali a gente tinha que pensar um pouquinho mais, escolher um pouquinho mais as nossas ações, trabalhar um pouquinho mais em grupo até, né? Que às vezes no outro sistema você consegue se virar sozinho. Aqui já é mais difícil, porque cada um tem uma característica marcante. O mestre tem algumas intervenções em determinados momentos, o XP funciona de um jeito diferente, você ganha bem menos XP, mas você pode até gastar XP dentro do jogo. Tem uma variedade bem grande, tá bom? Do que pode ser feito dentro do jogo. Então, comentem aí o que mais vocês querem saber do The Strange, se gostaram, se não gostaram, tá bom? Que daí a gente traz mais conteúdo desse tipo pra vocês. Se você ficou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem aqui fazer parte do Cafofo do Necromante, que a gente está procurando criar uma comunidade onde o pessoal possa se expressar livremente. E a gente procura responder todo mundo nos comentários. Estamos um pouquinho devagar, que nossas vidas aqui estão meio corridas, mas a gente vai tentar zerar aí todos os comentários aí que fizeram aí, responder todo mundo, beleza? Então, espero que tenham gostado, até a próxima e que role os dados!